Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um dos nossos podcasts Tributo com Café. Eu sou Carlos Faria, da CAF Soluções Contabilidade. Esse aqui é o Alex, ele vai se apresentar em breve. E a gente está aqui com esse podcast para simplificar a vida do empresário, falar de tributos de uma forma mais tranquila. Vamos lá, Alex? Vamos lá? Começar essa brincadeira? Vamos. Pessoal, você é empresário, já se deparou com aquela conversa que você tem com seu contador, que ele te manda uma guia, você não sabe de onde que veio, para onde que vai? Você pergunta se tem forma de sair daquilo, ele te fala, não, tem que pagar, senão você vai ser autuado. A nossa ideia primordial na abertura desse podcast já começa descontraído pelo nome, né? Você sempre toma cafezinho quando você quer dar uma descontraída, ter um papo mais tranquilo. É mostrar para você, empresário, você que está atrás do balcão, você que está à frente de uma empresa, de uma indústria, de um prestador de serviço, que existem formas, sim, de você entender esse mundo de uma forma mais tranquila. E nada melhor hoje do que a gente começar... mais um detalhe. Nós sempre vamos nos privar aqui de, obviamente, deixar no ar que tudo que a gente falar de uma forma mais tranquila, obviamente, está embasado em direito, em contabilidade. Tá? Então, a ideia é o que é? O empresário entender o que a gente passa no dia a dia atrás das nossas mesas. Eu não poderia começar melhor ainda com o nosso primeiro convidado, além de ser um grande amigo, um cara que já... Vocês não estranhem doutor, durante a apresentação eu não chamá-lo de doutor Aparecido, chamar de Cido. já ganhei intimidade, então... Ontem eu pedi para ele me mandar o currículo dele, gente, eu tive que colocar aqui no celular, tá? Vamos à apresentação. Além de ser o CEO da Signato Melo Associados, o doutor Aparecido é advogado, especialista em Direito Processual Civil, Direito e Processo Tributal, operador de compliance especializado pela Fundação Getúlio Vargas, DPO da Lei Geral de Proteção dos Dados, doutorando em Direito e Obrigações pela Universidade de Buenos Aires e ex-presidente da equipe do BNI Potencial de Uberaba e atual coordenador de afiliação. Meu amigo, vai ficar na sua missão falar de reforma tributária numa linguagem mais simples. Você esqueceu, porque com a foto que está aqui ainda tem que pôr lá ator e modelo, né? Nada disso. Eu não queria entrar nesse sertão. Ficou bonitão aqui, né? Senão o cara vai chegar lá, vai chegar em Uberaba todo, né? E não falei para vocês, pessoal, o escritório do doutor Aparecido, vou tentar manter o doutor até metade do podcast, tá? Ele é suspeito. Ele, além de atuar em escritórios físicos na cidade de Uberaba, que está no Triângulo Mineiro, esse é um dos principais polos de agronegócio do Brasil, também tem escritório em Brasília, no Distrito Federal, e atende de forma online praticamente o país todo, 22 estados, né? 20 estados. 20 estados hoje está presente de forma online, né? Hoje, felizmente, né, o direito que você consegue fazer isso. Meu amigo, deixa a bola contigo, vamos falar de reforma tributária numa linguagem simples. Com certeza. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Alex. É um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema importantíssimo para nós, consumidores, brasileiros, que tanto sofremos com a carga tributária que nós temos nesse país. Mas é possível falar de tributo de forma leve e é o que nós buscaremos fazer aqui hoje. Quando se fala de reforma tributária, Carlos, eu fico muito feliz. Feliz porque, de fato, agora a gente pode dizer que nós vamos ter uma legislação tributária dinâmica e que vai trazer uma competitividade para o nosso país. Nós vamos sair aí de ser taxado como o país campeão de complexidade tributária, um país que segue um padrão moderno de tributação. Hoje, nós temos uma legislação muito inchada, uma tributação que prejudica muito o empreendedorismo no Brasil. Nós, por exemplo, como empresários, como empreendedores, nós temos que pagar 1.500 horas de prestação de serviço das nossas empresas hoje para fazer o pagamento de tributos no ano no Brasil. Né? É um absurdo. Nossa. Quando o resto do mundo precisa de pagar só 240 horas de efetiva prestação de serviço para quitar os seus tributos do ano. Então, assim, absurdo e, felizmente, nós conseguimos, aí, através da Emenda Constitucional 132 de 2023, a aprovação dessa nova legislação, dessa reforma tributária, e ela traz aí mudanças significativas. Eu falo que a principal mudança fundamental, nós podemos aí indicar a questão da substituição de 5 tributos que nós temos, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, o ICMS, a PIS, COFINS, o IPI, para um único imposto. Bacana. Que é o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado de forma dual. Ele vai se dividir aí em contribuição em bens e serviços de caráter federal e o Imposto sobre Bens e Serviços de caráter estadual, municipal. Nós vamos sair aí a determinadas situações, sem adentrar muito no quesito técnico, de uma acumulação de vários tributos para a cobrança de um único tributo, que vai chegar aí até 26,5%
né, sobre aí os produtos ou serviços. Isso, doutor, o senhor acha que vai facilitar um pouco a vida nossa, principalmente na hora de fazer, do contador, de fazer a apuração dos tributos, essas Carlos, coisas eu assim? acredito que o que vai favorecer muito é a previsibilidade. Você vai ter uma maior previsibilidade na contabilização. Conseguir fazer prever o gasto que o empresário vai ter ali futuramente, Sim. né? É claro que há alguns setores que não serão tão beneficiados por essa reforma, mas num contexto geral, nós teremos mais aspectos positivos do que negativos, por exemplo, aí no setor automobilístico, nós já vamos ter aí uma exclusão de IPI que pode chegar até 30%, então eu acredito que vai fazer com que haja uma maior competitividade do nosso setor automobilístico. Então, sim, vai ter uma maior previsibilidade e mais benefícios do que prejuízos. Essa parte aí, você acha que vai refletir na economia, no bolso do contribuinte? Qual que seria a sua opinião hoje, mais ou menos, em cima disso? Eu acredito que, sobremaneira, vai trazer um aspecto positivo, porque essa reforma ela tem um aspecto social. Ela buscou se preocupar muito com o pobre, com a pessoa que tem uma maior dificuldade financeira, porque nós temos agora, com a reforma tributária, um sistema de cashback. As pessoas que têm cadastradas no CAD, por exemplo, famílias de baixa renda, elas vão poder ser restituídas em até 8,5% dos tributos que elas vão pagar sobre os bens que elas consumirem. Um ponto positivo. Perfeito, maravilhoso. E uma coisa legal também, pegando o condão social, né, é que a reforma está pegando primeiro os impostos sobre consumo, né? Eu recordo que na pós-graduação o professor fez uma piadinha, e eu adoro piadinhas, então vou ter que fazer ela, tá? Entra no supermercado o Elon Musk e o Alex, né? O Elon Musk é bilionário ou trilionário? Trilionário. Trilionário, se for trazer para real, é trilionário, né? E o Alex, que é um empresário, né? Classe média. Se eu pego um litrinho de óleo, ele pega o mesmo litro de óleo, a gente não sabe no final do dia quem pagou mais imposto sobre consumo daquela embalagem de óleo, porque ele é um tipo de imposto que ele não consegue mensurar quem ganha mais ou quem ganha menos. Daí a grande sacada de partir primeiro para os impostos sobre consumo, né? Então, um empresário me fez uma pergunta, eu vou repassá-la crua para você, doutor. Nós teremos redução de carga tributária ou não? A gente vai ter só a simplificação. O que você entende nesse Não, sentido? eu entendo que sim, nós teremos uma redução, até porque a reforma prevê aí para bens, né, principalmente bens alimentícios, né, produtos alimentícios de primeira necessidade, alíquota zero de imposto. Arroz, feijão, café, e em determinados outros produtos, por exemplo, suco sem adição de açúcar, 60% de redução da carga tributária. Então, sim, acredito que a área alimentícia vai se beneficiar muito da reforma tributária. É que o mais pobre paga menos. Pessoal, só um detalhe, tá? Isso aqui é suco, tá? Não é vinho, não. É vinho. Falou de suco, tá? Mas o pessoal acha que eu tô bebendo durante o trabalho, né? Tá disfarçando. Mas vamos lá. Ô, doutor, e como é que é aquele negócio do imposto do pecado lá, né? O pessoal fala muito desse imposto do pecado. Pessoal, será que eles estão imaginando que se eles não for na missa no domingo, eles vão ter que pagar mais imposto? Só faltava isso. O que é? Só me faltava. Eu não tô muito assíduo, não. Haja confissão, né? Mas não. Brincadeiras à parte, sim. É o que nós chamamos de imposto seletivo e os doutrinadores vêm falando aí do imposto do pecado, que, na verdade, vai ser um plus, um acréscimo de tributação que pode chegar até 26,5%, sobre bens prejudiciais ao meio ambiente, alimentos ultraprocessados, cigarros, bebidas alcoólicas, eles terão, sim, um plus de tributação. Mas esse plus que a gente fala hoje, a gente pode imaginar que aquela cervejinha do consumidor final vai chegar a um certo valor a mais no bolso do contribuinte ali, vai aumentar muito isso? Tem alguma previsão, alguma coisa assim para se dizer? Olha, ainda, na minha opinião, muito cedo para falar disso. Ainda é cedo, porque nós estamos num processo de transição que os reflexos vão começar a surgir em 2026 para até 2033. De fato, a gente vê ali os reflexos diretos da reforma. São uns 8 anos aí, né? Exato. É claro que há uma previsão, num contexto geral, de um crescimento nos próximos anos da economia brasileira de até 15%. 15%. Perfeito. Uma coisa também que o pessoal, às vezes para quem está
na gôndola ali, né, pagando sua compra do mês, é difícil enxergar isso. Mas a gente tem que entender que a estrutura que uma grande indústria monta para poder atender a toda essa parafernália legal, isso tem um custo alto, né? Eu trabalhei 10 anos em empresas norte-americanas e eu lembro que o pessoal que a gente fora falava muito isso, né? Como é engraçado aqui no Brasil, vocês têm 40 pessoas para um departamento de tributo, sendo que o departamento de tax nos Estados Unidos nós somos em 10, e lá a companhia é 5 vezes maior, né? O que acontece? Hoje em dia a mão de obra ela é especializada, então ela é cara. Então tudo isso aí, né? Agora vamos falar um pouquinho de contabilidade, né? Quando você coloca isso no custo do produto, isso vem em cadeia também para o consumidor final. A gente tem que entender, pessoal, que tudo isso morre na gôndola do supermercado, no balcão da loja de confecções, porque quem paga o imposto de forma final de cadeia, nós somos nossos consumidores finais, né? Então, para quem gosta de uma cervejinha em final de semana, o imposto do pecado, que não é para quem não for na missa, vai pesar sim talvez o precinho da nossa cerveja, mas não a ponto do que é hoje, né? Hoje em dia, o cigarro mesmo, algumas alíquotas passam de 100%, né? Então, é bem complexo. E é importante, fazendo aí um acréscimo no que o Alex disse, que, evidentemente, a cervejinha vai ficar mais cara, mas nós temos que levar em consideração que aqueles produtos alimentícios de primeira necessidade, como nós falamos agora há pouco, vai baratear. A líquido é zero. Café que hoje está caro, ele vai ter a alíquota de imposto zero. Vai ser importantíssimo. Outros produtos, redução de até 60%. Então, esse aspecto social da reforma foi interessantíssimo, porque é um benefício direto para 94 milhões de brasileiros. Então, se a gente colocar, a grosso modo, falando, sim, só uma analogia, me corrija se eu estiver errado na minha cabeça aqui, vamos lá. Se eu for num bar, num boteco ali, comer uma porçãozinha ali e tomar uma cervejinha, a porção pode chegar a ficar mais barato do que ela está hoje, porque hoje, querendo ou não, dependendo do tipo do que eu pedir, vai estar caro, então talvez ela vai ficar mais barato e a cerveja mais cara. E aí um vai compensar o outro, e às vezes a carne, é claro, você não paga R$40 numa cerveja, mas você paga R$40 numa porção, dependendo qual for. É claro que vai ficar bem mais barato e a cerveja um tiquinho mais caro ali, vamos falar. E aí é exatamente o que você disse, Carlos. Vai acabar que vai ocorrer uma compensação ali. Estou pagando um pouco mais caro na bebida, mas a porçãozinha está bem mais barata. Bem mais barata. E aí, por exemplo, eu pelo menos adoro uma porção ali de camarão, comer frutos do mar, nós vamos ter uma redução da alíquota de imposto sobre frutos do mar de até 60%. Nossa, isso é bom, hein? Vai valer a pena ir para a praia. A parte do camarão, eu gostei. E o que a gente tem que pensar também, gente, é que esses 94 milhões, eles estão exatamente bem na base da pirâmide. Sabe? São pessoas que não têm nem condição de ir tomar um Guaraná com salgado. Então, aquela pessoa vamos usar o superlativo, paupérrimo, né? Aquele pobre, bem pobre, vamos dizer assim, né? O superlativo, trazendo para o nosso linguajar mais comum. E Aparecido, já perdi o doutor, viu, gente? Agora não vou... Doutor Aparecido, se a gente for parar para pensar tudo isso aí, o dia a dia de um escritório, né? Aí vamos partir mais agora para a cerema do contador. O dia a dia desse escritório, considerando que você não vai ter mais essa parafernália de obrigação de 5 impostos para cumprir, esse contador também vai ter um pouco mais de oportunidade para ser, de tranquilidade e também para ser um melhor assessor para a empresa, né? Não só o contador, mas também o jurídico, principalmente os escritórios que trabalham com compliance, com conformidade, como no caso do nosso escritório, vai nos auxiliar muito na questão da previsibilidade, do trabalhar com a legislação tributária mais moderna, né? Mais efetiva, mais clara no seu entendimento e, consequentemente, na sua aplicação. Pelo que eu andei lendo, doutor, parece que empresas do Simples e as MEIs ainda não vão contemplar. A MEI não tem nem lógica, né? A MEI vai auferir alguma coisa contra a MEI? Não, né? A MEI vai continuar do jeito que está? Há um processo ainda de estudo sobre como vai ficar a questão das empresas do Simples, do MEI, e aí a gente precisa aguardar esse momento. O que vai ser feito, né? Nessa evolução desses próximos 8 anos, né? Ou seja, empresários que são do Simples ou empresários MEI, calma que ainda não chegou a tua hora. Vai chegar ainda lá. Mas as de lucro presumido e lucro real, lógico... Já vão ter um impacto imediato, né? Com aí a substituição desses impostos, como o ICMS, PIS, COFINS, o ISS, então vai ter um impacto já direto. Então, aí dependendo então da atividade da empresa que ela estiver trabalhando ali, já não vale mais ela ser simples. Talvez vai ser muito mais interessante ela já desenquadrar e ir para o lucro presumido. Exatamente. Paga mais caro para o contador, mas pelo amor de Deus, paga menos imposto para o governo.
Olha ele vendendo. Tô vendendo peixe. Por isso a importância de uma assessoria Exatamente. contábil efetiva que possa fazer ali um planejamento e possa indicar a previsibilidade do que vai ser uma tributação mais efetiva para essa empresa. Mas, doutor, trazendo aqui, vamos trazer para a realidade agora de Brasil, né? A gente sabe que a gente não é uma régua de igualdade, né? Olhando para o Nordeste, Centro-Oeste, Norte, principalmente Norte e Nordeste, a gente sabe que existe uma desigualdade de competitividade, qualidade de indústria, de mão de obra. Como que vai ficar esses estados que, porventura, terão uma perca de arrecadação? Eles vão ter alguma compensação? Como é que vai funcionar isso aí? A reforma, o legislador, ele se preocupou muito com essa questão da perda de competitividade de alguns estados com aí a exclusão do ICMS. Hoje nós temos 26 regulamentos diferentes de ICMS, o que acaba trazendo aí uma guerra fiscal entre os estados. Entre os estados. Exatamente. Né? E aí, nesse processo de aprovação da reforma tributária, os estados, através de seus deputados, eles foram firmes nesse sentido do que fazer para eles não ficarem prejudicados ali na arrecadação deles, no caixa deles. Então, o legislador ele achou uma alternativa que foi a criação de 2 fundos específicos. Esses fundos serão geridos pela União, cujos valores lá depositados serão revertidos para aqueles estados que, de fato, foram prejudicados no quesito competitividade, para que eles possam fazer investimentos estratégicos voltados, por exemplo, à infraestrutura, tecnologia. Perfeito. Hoje a gente tem o tal do DIFAL, o ST, né, substituição tributária do ICMS. Você acha que essa guerra ela vai ser mais amena no futuro? Ou a gente está aí para explodir a terceira guerra mundial dos impostos aí pela frente? Carlos, eu sou um advogado otimista, mas eu preciso alinhar expectativas, que evidentemente uma das grandes preocupações, e já tem estudos nesse sentido sendo realizados pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a efetividade da aplicação da reforma, porque acredita-se que alguns estados vão querer chiar, vão querer contestar em algum ponto a implementação e aplicação da reforma tributária. E aí, nesse sentido, vai caber ao judiciário ser ativo e eficaz em coibir essas condutas, porque a legislação ela é uma legislação constitucional e deve ser aplicada e respeitada por todos os estados. Sim. Perfeito, perfeito. Doutor, se a gente for pegar agora, a gente está falando muito de produto, né? A gente falou da cervejinha, da porção de carne. Nós, que somos prestadores de serviço, qual que vai ser a nossa nova realidade? Nós teremos um aumento de carga, a gente vai ter talvez uma simplificação, obviamente vai ter, né? Há indicativos, por exemplo, que para o setor jurídico, para aqueles prestadores de serviços menores, eles terão ali uma incidência maior de carga tributária. Mas vai caber a esses profissionais também, até porque o benefício da reforma é uma maior previsibilidade daquilo que você está pagando, sim. Você se adequar, se alinhar para que você possa ter competitividade no mercado. Perfeito. Para o pessoal que está assistindo a gente, cabeleireira, pessoal que tem o pessoal da limpeza, enfim, vocês estão aí na base da pirâmide, entendo que pode sim. Tudo está indicando, né, que vai haver um aumento de carga tributária, mas é óbvio que isso vai ficar para o país todo, né? Ou seja, a primeira coisa que vai caber é aquela competição desigual, né? Que um paga mais, um paga menos, um faz um rolinho aqui, o outro tem um contador um pouco mais esperto que consiga tirar um pouco de carga. Então, essa unificação de tributos ela vai melhorar o nosso cenário de previsibilidade, de competitividade. Então, você que tem seu salão de cabeleireiro aí, não se assuste, espera sair mais notícias, né? Mas a tendência é que, se houver aumento, vai ser para todo mundo, né? Exato. Então, vai ficar mais tranquilo. Perfeito. Acho que vai ter até também a possibilidade aí da restituição dos impostos no sistema do cashback. O cashback. Até 8,5%. O cashback vai ser voltado para todos os empresários também, empresas? Como é que pessoas vai ser registradas no CAD, no Cadastro Único. No Cadastro Único. Isso. Se tiver um registro Se tiver um registro, ele vai poder se beneficiar. Beleza. Então, assim, o pessoal hoje Cara, é uma luta aqui só para o pessoal passar a senha do Gov. Tanto é que o governo vai lá e põe lá. A senha do Gov não deve ser compartilhada com ninguém. A senha do Gov é, às vezes, muito mais interessante, muito mais importante do que a própria senha do seu banco, né? Mas, gente, se é o seu contador, por favor, né? Passa a senha do Gov, pelo amor de Deus, né? Se ele fizer o seu advogado, o seu tributarista, eles vão pedir a senha do Gov, passa para eles, né? Não demora a passar, não, porque isso é importante. Agora, presta bem atenção. O Cadastro Único, o CAD lá, né?
vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que pelo próprio Gov que vai ser feito isso. Eu acredito sim, né? Eu acredito que é sim. pelo Gov. Hoje o que o bom da plataforma Gov é que ela pegou toda aquela... Isso, integralizou tudo, né? Trouxe toda aquela... CNH... Há um tempo atrás eu trabalhava... trabalhava... muito esses dias de CNH, tive que entrar lá pelo Gov, lá, fazer o... Há um tempo atrás eu trabalhava com a parte de consultoria de comércio exterior e a gente brincava que tinha 3 bases, né? Aí, hoje em dia eles juntaram tudo numa base única. A gente não tem noção de como essa centralização deixa o dia a dia do prestador de serviço na área de comércio exterior bem mais tranquilo. Então, a ideia é de trazer. Doutor, perfeito. Nós falamos, então, já deixamos claro que vai ter uma simplificação, que a gente vai reduzir aí esse gasto das empresas para atender tamanho de dispositivo. O que mais que o senhor acha assim que vai ser o diferencial? Então, vou deixar você fazer. Tipo assim... Vou tirar para o par. Dois Eu esperei. Ganhei. Vamos lá. Ô, doutor, é assim... Como vai ser um processo de inovação? Vai estar mudando? Vai ser adequação? Vai ter um prazo de adaptação sobre isso, onde o governo vai aplicar? Você tem alguma informação? Sim, nós já estamos com esse escalonamento, né, de não vai aplicar modificações multas, né? de até 2033, ela estaria efetivamente implantada, até porque os estados eles precisam se adequar, estados, municípios, eles precisam se adequar à sua estrutura, né, de tributação para que possa ser uma transição da melhor maneira possível. Entendi. Pela nossa vivência profissional, a gente sabe que não vai ser tão tranquila, né? Mas aí a gente tem que se ancorar em bons profissionais, em bons advogados, bons contadores, bons consultores. Eu trouxe para o lado do meu lado, tá? É que o medo nosso maior, cara, é tipo na hora que começa a fazer e aí o governo vai lá e fala, você fez errado aí. A ideia do fisco punidor, não, que pune, não aquele que orienta, né? O pessoal ainda tem muito medo disso aí, né? Então... assim, o que vai ter que ser feito, e já tem discussões nesse sentido, é uma reformulação do Pacto Federativo entre os estados, porque é o que nós dissemos agora há pouco, muito provavelmente alguns estados vão gerar alguns conflitos de competência querendo resistir à implementação da reforma. E aí, nesse aspecto, o judiciário, a parte jurídica das empresas vão ter que estar atenta a isso para, eventualmente, ingressar com as ações declaratórias de inexistência de relação jurídico-tributária, as ações de repetição de indébito, que é quando você paga um tributo indevido para você buscar o ressarcimento daquele tributo, para que as empresas não fiquem prejudicadas. Que assim, a gente sabe que vai ser feito uma unificação dos impostos, né? Vamos falar assim, vai entrar o IVA e vai parar o ICMS, ISS e alguns outros lá, né? E a gente sabe que, tipo assim, o ICMS você tem que fazer o fechamento mensal ali, enviar as obrigações e tudo mais. E o que aconteceu? Por que eu tô falando disso? Porque teve uma época, eu não me recordo agora se foi em 23 ou foi começo de 24, a GIA, você lembra a GIA? A GIA antes tinha que ser entregue, é uma obrigação acessória, tinha que ser entregue e tal, tudo mais. E aí a gente foi comunicado lá, recebemos os comunicados, tudo que a GIA ia ter a descontinuidade, não ia ser mais obrigado a entregar a GIA, principalmente GIAs municipais, né? Então a gente fala, então estamos tranquilos aqui e tudo mais. Quando paramos ali de enviar a obrigatoriedade, entramos em contato com a assessoria, a IOB, e a IOB falou, não tem mais essa obrigatoriedade, não tem mais necessidade, falamos com o fiscal da prefeitura, tá tudo certo. Quando, de repente, a gente recebeu vários notificados via DET, falando que estava com pendência por atraso na entrega da GIA. Aí a gente teve que entrar em contato com o fiscal. E, amigo, o que é isso aqui? Carlos, nesse ponto, até o Alex pode falar muito bem sobre isso, a atuação administrativa preventiva ela é fundamental. Você tem disponível o sistema de consulta. Sim. Faça as consultas pertinentes nesse processo aí de implementação para que vocês não fiquem no risco, porque aquilo que efetivamente for respondido pelo órgão fiscalizador, vocês vão seguir e vão evitar problemas e autuações desnecessárias. Uma coisa legal que o empresário tem que entender, agora eu vou defender a classe contábil, é que todo comecinho de mês, seu contador me manda as notas de saída, me manda o movimento bancário, me manda aquilo outro. Aquilo ali não é para acumular papel ou arquivo, num arquivo digital ou num arquivo físico. Hoje a contabilidade, ela entrega usar um palavrão, né? Uma quantidade gigantesca de declarações. Que é o condão dela? Agora eu vou ter que entrar um pouquinho no técnico, mas vou tentar ser o mais simplório possível. Hoje o nosso sistema, nosso fisco, ele tem um dos maiores sistemas de cruzamento de dados do mundo.
Eu acho que só fica atrás do americano, talvez alguma coisinha ali do europeu ali. O que é a ideia de cruzamento de dados? É pegar informações de várias bases, cruzar e tentar descobrir quem está mentindo pro leãozinho, né? Então, o mais comum, pessoal, 31 dos 30 dos 5 agora acaba o prazo do imposto de renda, né? O imposto de renda tem a obrigação acessória, que eu falei para vocês, que é a declaração, né, de entregar o valor que deve ser pago, né? Então, quando o contador te pede toda essa documentação, é que ele tem que jogar tudo isso com uma perfeição dentro de um sistema, tá? Que obviamente a contabilidade tem, para que isso caia no banco de dados da Receita, não rode a tão temida malha fiscal e você seja chamado a provar por que você tem um cartão de 50 mil todo mês e um Prolabore de R$2.000, né? A reforma também vai abrir um campo muito interessante disso aí, que é essa quantidade de coisa que está nas costas da empresa, da empresa barra contador, né? Normalmente é o contador que entrega, que é o profissional habilitado para isso. Isso também vai reduzir, isso também vai ser mais um caráter de simplificação, né? Para o coitado do investidor que vem fora aqui, olhar para o nosso país e falar, Jesus Cristo, vocês têm uma economia muito boa para aguentar isso aqui, né? Porque, agora, uma dúvida. Amigos meus que moram fora, principalmente nos Estados Unidos, em alguns estados, eles falam o seguinte, ó, fui lá no Burger King, paguei $5 num sanduíche. Quando eu pago lá, automaticamente já sai na minha notinha, R$4,70 vai para o dono do BK, 30 centavos de dólares vai para o fisco. Você acha que o Split Payment, que vai entrar agora, você acha que isso vai poder existir no Brasil, essa facilidade de arrecadação ou não? Eu entendo que no quesito transparência, a reforma Perfeito. é muito clara nesse sentido, né? Hoje, o brasileiro, na latinha de refrigerante que ele consome, ele paga o equivalente a 40% daquele valor da latinha de refrigerante em impostos. E, pelo menos, ele vai ter uma maior previsibilidade, porque ele vai ter aquilo disponível, visível para ele. Vai olhar ali na notinha. Exato. E vai saber, né? E ele, se for beneficiário do cashback, ele vai já ter uma noção do que ele vai ter de volta. Ele pode pedir de volta, né? Exatamente. Essa ideia do cashback tem aqui em São Paulo, que é a nota paulista. É a nota paulista, mas ela não é tão assim igual o doutor está falando. Ela é um benefício. Até que o pessoal tem uma máxima aqui em São Paulo, ó, só pede nota fiscal com CPF no supermercado, na loja de roupas, posto o pessoal não pede, que sabe que não transmite. Então, é uma ideia de um cashback, só que voltado... E esse cashback, como é que vai funcionar? Ele vai ser um cashback mais ou menos escalonado conforme a renda da pessoa, conforme o cadastro? Exatamente, são famílias de baixa renda e os últimos estudos demonstram que provavelmente em torno de 94 milhões de brasileiros são beneficiados. Que bacana, velho. Caramba, que bacana. A gente brinca que é o cidadão que faz esse país se mover, né? O cara de baixa renda que pega o ônibus todo dia cedo. Essa ideia para o mais pobre na reforma, ela é muito boa. Isso é uma forma de incentivar essas pessoas também a ter um consumo maior? Seria isso? Também. E isso, consumo maior, mais arrecadação. Mais arrecadação, maior crescimento da economia e uma maior satisfação do empresário. Porque aí, ele, com essa previsibilidade, esse sistema mais enxuto, você acaba por incentivar novos empreendimentos, novos negócios, o que hoje, infelizmente... Eu sempre falo que o empresário brasileiro ele é um artista, porque o que consegue manter as portas do seu negócio aberto, ele tem que ser estudado, porque não é fácil. O empresário brasileiro, eu falo que ele corre uma maratona com 10 quilos daquele saquinho de 10 quilos em cada pé. Assim, que ele corre a maratona contra todos os outros do mundo e ele ainda... Muitas vezes consegue chegar na frente, né? Só não chega na frente do Elon Musk, né? Mas aí dos outros ele ainda chega... O dia que o Cidadão fez o foguete da ré, eu parei de comentar dele. Ele acabou com a maioria dos coaches aí que fala que lembra o Jairzão falava? Eu lembro. Bora pra frente, foguete, porque foguete não dá ré. Ô Jair, fala isso aí. Fala agora. Elon Musk. Se a gente for parar pra pensar também, nós passamos pela simplificação, né? Unificou. Esse Brasil que é visto lá fora com um pouco de receio, porque o que é o medo do cidadão? Vem, põe o dinheiro aqui, toma uma multa, pronto. Né? Meu dinheiro que está investido virou para sustentar um governo pesado. Né? E o cidadão também vai trazer mais dinheiro para o país. Né? Bom, de tudo isso que a gente falou, outro ponto que o doutor acha fundamental do que a gente não abordou, qual seria? Eu acredito que os principais pontos da reforma nós abordamos, as questões melindrosas ali, questão de compensação, né? A previsibilidade dos estados no quesito da tributação daqueles que ficaram prejudicados, a reforma aí com os fundos que serão criados, eu acho importante, eu acho que a gente delimitou bem. Então, agora eu vou abusar. Tá. Como é que vai ficar a área de livre comércio lá de Manaus? Será que o pessoal vai mudar aqui lá? Boa. Será que eles vão Boa pergunta. Será que eles vão ter coragem de mexer naquele... Eu acredito que até pelas últimas movimentações jurídicas dos estudos que são realizados aí pela STJ e STF, que sim, vai ter uma modificação.
que o pessoal entender, gente, é um pouco fora da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio, nós temos um mini país dentro, tem um país à parte dentro de outro, né? Muito simplificado aí a forma. Porque antigamente aquele lado lá do país era extremamente não tinha desenvolvimento, a ideia era, empresa, nós vamos praticamente te liberar tudo para você ir para lá. Então, a área de livre comércio a gente brinca que é uma das jabuticabas, né, do Brasil, necessária na época, talvez hoje em dia nem tanto. Né? Acredito que vai depender muito do que também vai ser disponibilizado através desses fundos para lá. Né? Que ninguém vai querer perder, né? Exatamente. E se a gente for para pensar, os estados do Sudeste têm muito mais poder de barganha via Congresso, né? Mas esses estados lá de cima, do Norte e Nordeste, eles têm um apelo de, gente, o pobre do Brasil está aqui, né? Então a gente tem aí uma briga ali na Câmara e no Senado bem interessante, né? Você acha que, eu já escutei o termo conselhão, né? Que ser criado um grande conselho para adaptação, igual hoje o Conselho Gestor hoje do Simples. Você acha que isso aí vai ser algo plausível, bom para o país? Porque, querendo ou não, vai ter que reunir, né, essa arrecadação em um local para ser distribuído, até que parte da arrecadação federal também vem para os municípios. Né? Eu acredito que vai ser importante, mas nesse caso com uma atuação efetiva do Judiciário brasileiro, no sentido de se estabelecer ali os freios e contrapesos do que for entendido e interpretado por esse, entre aspas, conselhão, sabe? Até para que se dê a efetividade do que foi determinado e estabelecido na Constituição através da reforma. Perfeito. Essa reforma, ela tem um cunho de arrecadação do governo federal para que diminua um pouco a dívida entre a federação e os estados? Não vejo dessa forma. Eu vejo uma reforma mais voltada para o aspecto social. Tanto que focou muito na alíquota zero, redução de impostos para determinados produtos. A carne, né? A carne vai ser agraciada com a alíquota zero? Vai ser também. Vai ser também um dos beneficiados, porque também é um alimento de primeira necessidade da população. Eu convido o pessoal, quem tem o hábito de fazer compra no supermercado, e eu gosto de ir no supermercado, pegar meu carrinho e sair olhando gôndola. Mas se você briga comigo, eu só olho o preço do meio, né? Os de baixo são os mais baratos. Imagina você caminhando no corredor do seu supermercado de gosto e você vê a gôndola com bolacha, com arroz, feijão. Hoje em dia existe benefício naquilo lá, né? Mas agora vem a saladinha de letras. Você tem redução de alíquota, você tem substituição tributária com redução de base de cálculo, você tem isenção condicionada a, você tem diferimento condicionado a, você tem isenção condicionado a. Então, toda essa saladinha de coisa aqui, aí eu peço para vocês se imaginarem no local uma rede grande de supermercados, o supermercado Savenhago aqui, o Bretas lá em Minas Gerais. Imagina esse cidadão com esse amontoado de produtos, essa amontoada de lojas. O cara tem 5 ou até 10 condicionantes para pagar menos imposto. Como que vocês acham que isso reflete no dia a dia da empresa? Mais arrecadação ou arrecadação errada, né? Uma arquitetura tributária extremamente complexa. Exatamente. E isso vai mudar. Isso vai melhorar muito para os empreendedores. O que o consumidor final, né? Nós que pagamos a conta de tudo isso aí, né? Vou dizer nós que todos nós somos consumidores finais de alguma coisa, é que toda essa parafernália que a gente está falando aqui, e não querendo fugir do foco do podcast, que é simplificar, a gente tem que demonstrar para vocês que você tem uma engrenagem gigantesca por trás desse pagar o imposto, né? A dona de casa faz um exercício quando for comprar alguma coisa no supermercado. Pega aquele cupomzinho, aquele negocinho amarelinho que sai, olha lá no finalzinho, carga tributária média, tá? Inclusive até da lei da transparência, né? Tem aquilo lá. Vocês podem comprar em 5 redes diferentes o mesmo produto. Eu posso garantir, quase que afirmar 100%, que aqueles valores não vão bater muito. Vão divergir. Nós que somos da área, a gente não consegue pegar um produto final e falar assim, deixa eu mensurar certinho o que é cada coisa aqui. Exato. Porque você teria que abrir a apuração da fase anterior para ver o que pegou ou não de crédito. Então, hoje o Brasil é literalmente uma incógnita, né? Se a gente for parar para pensar, hoje existem muito as coisinhas falsificadas, né? Hoje vem muita coisa da China, do Paraguai, enfim. Com essa simplificação que vai ter, talvez esses crimes de trazer coisa para o país, que a carga é muito alta. Por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, eu não compro uma camisa da marca X porque é muito caro. Eu vou comprar no shopping a R$400, eu compro lá no Brás por uma qualidade parecida, eu não vou entrar nesse certame. Primeira linha? De primeira linha, né? Uhum. E aí, isso também tem uma tendência de reduzir, né? Com certeza, porque a ideia também da reforma é que as pessoas, né, os empresários, no seu contexto geral, estejam incentivados a declarar. Exatamente. E a ideia é que se diminua aí essa evasão fiscal, essa falta, né, de arrecadação, exatamente. Agora eu quero uma dica do Alex que ele deu aqui, eu vou passar para o pessoal que eu acho que o pessoal não deve ter entendido bem. Qual? Quando você estiver no supermercado,
você estiver procurando preço, olha os produtos de baixo. Exatamente. Os produtos Isso aqui é de baixo utilidade sempre é pública, mais pessoal. barato. Eu não tinha sacado essa. Agora que você falou que eu falei, pô, não é que é Você acha que as verdade? grandes marcas põem a gôndola na altura do seu olho? Isso aqui é consultoria de bacana. marketing, de Olha venda, aí. tributária. Você tá vendo como é que é? Economia, já começou a economia. Depois é no êxito, tá, Alex? Exatamente. Não, primeiro a gente adula para depois cobrar. Né? Brincadeira essa parte, pessoal. Aprendi isso com minha esposa, tá? Não fui eu que descobri isso, não. Não, mas você sabia que os maiores tributaristas do país são as mulheres? Ah, com certeza. As donas de casa, cara. Elas Com são as certeza. maiores tributaristas do país, né? Não sei se do mundo. Para fazer aquela Porque conta. elas vai lá com R$500 no bolso. Desculpa falar R$500 assim, muitas vezes tem gente aí que não tem 100, tá? Mas vai com aquele dinheiro lá contado. Volta com um carrinho, com uma quitanda feita, e volta. Aí você fala, pô, e ainda sobrou um dinheirinho para tomar o café. E olha que o café tá caro, né? E elas conseguem fazer isso. Elas fazem a lição de casa, muitas vezes, que um empresário ou um contador não faz. Chega lá, vai pegando o que acha que tá pegando ali, e na hora que você vai ver, a conta fica lá gigante, e você não sabe por que ficou daquele Não, preço. e ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma brincadeira, se a gente olhar isso no dia a dia da população, tem essa grande verdade, né? A gente brincou lá de uma porçãozinha, uma cervejinha no barzinho. Eu duvido que 15% dos brasileiros têm essa oportunidade todo final de semana. Amor, vamos pegar os meninos, vamos tomar não um. vai ser. Vamos comer um Eu lanche acho que fora. com a reforma vai Vai ter, facilitar essa vai, vida, né? As com pessoas certeza. vão poder ter uma vida social Com um pouco certeza. melhor, né? Sim. Eu trabalho com tributário, acho que tem o quê? Uns 15, não vou contar a minha idade, não. Alguns anos, né? Alguns janeiros. Paixão, né? velho? E nunca vi a receita, nunca vi o governo, né? A gente fala Você receita. tem tuberculose, né? É um pouquinho. Da época que eu escriturava livro na mão, a escalinha aqui no dedo é de caneta. Né, gente? Eu nunca vi o fisco fazer nada que não tivesse um condão disfarçado de arrecadação. Quando o pessoal fala, vai simplificar tudo isso, é óbvio que o governo não quer reduzir a arrecadação, porque essa maquininha chamada Brasil pesa muito. A ideia é reduzir, mas nesse contexto de redução, aumentar o consumo e, consequentemente, a tributação. Então, assim, quem pensa que, nossa, estão fazendo isso... Não, gente, a ideia é que se simplifique, porque o empresário brasileiro não aguenta mais. Eu não vou saber quem que é o autor da frase, se alguém souber, depois comenta aí no podcast. Eles apelidaram nosso sistema tributário de manicômio, né? É um manicômio tributário. Depois tem que ter que achar essa pessoa e dar os parabéns para ela, que não existe analogia melhor. Nós temos milhares de normas, resoluções tributárias, e aí, por exemplo, quando chega um empresário no escritório para tratar de ICMS, de uma questão que envolve, por exemplo, o Estado de São Paulo, eu tenho que falar para ele, olha, aguarda, porque eu preciso olhar o regramento de ICMS do Estado de São Paulo e também analisar em conjunto com o nosso regramento aqui do Estado de Minas Gerais. Chega um do Paraná, você não consegue falar de imediato para ele, dar uma noção do que ele está buscando, sem efetivamente analisar. São 26 regulamentos distintos. Quando eu trabalhava na Cargill, tinha muita obra, né, de silo, e a obra tem a questão do ISS, ou seja, fica para aquele município, né? Quando a gente ia fazer as precificações que tinha mandar para os Estados Unidos de quanto ia custar o tributário daquela obra, eu falava, gente, então pera lá, pega o carro e vai lá na prefeitura. Porque você sentava com o fiscal, às vezes o senhor de óculos segurando no peito e falava, doutor, mas funcionário da Cargill, aqui a lei complementar fala que isso aqui é 2. E não, aqui é 5. Meu amigo, você tem uma lei complementar, olha 5 andares para cima do seu regramento, você quer trabalhar aqui? Aqui é assim. Ah, não quer? Então discute judicialmente. Aí você pensa isso aí, nós tivemos um caso, não vamos entrar em detalhes, nós tivemos um caso de um cliente em comum que foi parado numa barreira, ele teve que arrecadar um imposto. Depois ele foi comunicado pelo mesmo fiscal que aquela arrecadação dele durava 8 dias, né? E ele teria que pagar novamente se ele fosse ficar após 8 dias no Estado. Poxa. É um absurdo, é bitributação, é uma plena de uma ilegalidade, nulidade, enfim, colocou-se ali na autuação um valor absurdo de multa, lamentavelmente, só quiseram liberar o veículo e os produtos mediante o pagamento à vista ali daquele tributo, sendo que nós já temos súmula do Supremo Tribunal Federal muito clara no sentido de que você não pode condicionar a liberação de nenhuma carga apreendida a pagamento da integralidade do tributo. Ou seja, o cara estava forçando a arrecadação ali. Exatamente. E se você para pensar, você fala, não, beleza, eu tenho uma decisão da Suprema Corte, ou seja... E aproveitando... Não, eu só ia fazer um adendo seguinte, você fala, então, tu quero fazer valer meu direito. Entra com ação, espera julgamento, sai liminar, e você ainda corre isso, às vezes, algum juiz de primeiro grau e fala, não, meu entendimento não é bem isso, né? Então, a ideia é que... E, enquanto isso, seu carro fica apreendido, os produtos apreendidos e você no prejuízo.
Não, já aconteceu de clientes nossos lá do escritório da mercadoria ficar parada, ficar apreendida. Então, E aí, tipo assim, principalmente quando é transportadora de correios, ou Jadlog, ou N outras transportadoras aí, o pessoal chega lá, tá com aquela carga fracionada. Ó, essa carga aqui não recolheu o ICMS. Aí o cara, então desce ela, deixa aí no canto, aí no posto fiscal, que eu tô indo embora, segue viagem. O caminhão não vai ficar lá parado esperando você, porque ele tem horário, ele tem tudo, ele tem o cronograma dele que ele vai entregar. Então, tipo, nossa, mas meu produto estava lá dentro do caminhão do correio. Tiraram o seu produto, ficou lá de lado e está apreendida a carga. Exatamente. E aí você paga, e agora? Tem que esperar o outro caminhão do correio passar e pegar e levar. Caso contrário, não vai levar. E os caras fazem isso? faz. Né? Vou contar só mais uma historinha, deixa você fazer a pergunta que você queria. Viu? Mas, Tá, lembra da historinha, conta. eu tenho que contar. Nós assessorávamos uma empresa de fábrica de barcos, né, na Grande São Paulo, e eles estavam mandando o barco deles para uma feira no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Norte, perdão. Se eu errar a geografia é que eu fugi dessa aula na escola. Rio Grande fora também. Rio Grande do Norte. Não, tem Rio Grande fora agora. Tem? Ah, tá. Tem. Mas eu acho que é do Norte essa. Os O caminhão então sai de São Paulo, obviamente eu acho que ele tinha que passar dentro do estado da Paraíba por questões de rodovia, né? Era uma feira, então foi uma remessa para a feira, sem incidente de imposto, não tem transferência de propriedade, etc, etc, não vamos entrar no juridiquês. Parou dentro do estado da Paraíba, o fiscal olhou assim, não, mas você está passando dentro do meu estado. Eu falei, meu amigo, eu estou em trânsito de A para B, o seu estado é só um que eu vou passar no meio. Ele olhou assim, não, mas essa sua nota que tem uma venda disfarçada, você não vai passar aqui dentro não. Aonde Multa. ele tirou isso? Então, Só que vozes da minha cabeça. Só que onde que isso acontece? E acho que 90% dos casos que eu já peguei, ou é sexta-feira ou é prévio de feriado. Era uma quinta-feira, tinha feriado na sexta, e o cliente me ligou, o que eu faço? Eu falei, bom, entrar em impetrar um mandado de segurança agora, até o juiz dar uma liminar, já perdeu a feira. Ele, Alex, nessa feira eu tenho chance de fechar 5 milhões de negócio, a multa é 100 mil. Paga o imposto. Eu falei, paga a multa. eu falei exatamente, você consegue pagar? Ah, não sei o que. Eu falei, você quer ir para a feira ou você quer ficar... A gente pode ficar discutindo aqui, eu vou te mandar a lei, você vai me xingar e não vai resolver nada. Você consegue pagar? Então paga e discute depois. Ganhou no primeiro grau e tá em recurso. Isso foi em... Eu tenho... Isso foi tem o quê? Tem 6 anos. Não saiu uma decisão final ainda. Mas não sai, demora. Aí você fala, essas e se essa empresa tivesse 100 mil sobrando? Porque sobrando ninguém tem, né? Se tem 100 mil reais, não está sobrando caixa, eu estaria na aplicação, né? Quanto que essa empresa poderia ter feito com esse dinheiro, né? Então, isso são histórias, pessoal, para vocês entenderem o que está por trás da cortina, né? É muito bonitinho a gente ir lá, passar o cartão ou pagar no Pix lá a notinha, sai aquele cupomzinho fiscal, né? Que eu chamo aquela de lingueta, né? Sai aquela lingueta lá, e sair para casa feliz, falar, nossa, a carne está mais cara, putz, minha cerveja está mais cara. Entenda o que está por trás disso aí e o que vai mudar exatamente com essa reforma, né? E, doutor, passamos essa fase aí do imposto sobre os consumos, né? Até 2033. A gente sabe que no Brasil tem imposto sobre renda e patrimônio. Tem alguma previsão desses impostos também serem reformados? Acho que a próxima vítima agora... A brincadeira sem graça. A próxima vítima agora é o imposto sobre renda, né? Que também, se for pegar a tabela do impostinho, está defasada há anos, né? Exatamente. Agora vai depender da implementação e verificar como que vai ser essa aplicação e o ajuste para os demais impostos diferentes desses 5 que nós tratamos aqui. Perfeito. Eu ouvi uma palestra do ex-ministro da Fazenda, acho que é o Guedes, o Paulo Guedes, que falava que o IPI, abre aspas para o Guedes, que eu não vou falar palavrão aqui no ar, mas foi ele que falou, é um tremendo sacana da indústria brasileira. Que você fabricou essa tacinha aqui, já paga imposto. Meu amigo, eu acabei de preparar um negócio aqui, ó, eu tive que pagar energia, funcionário, etc, E etc. pode chegar até 30%. Exatamente. A ideia é de que o IPI ele seja praticamente zerado, né? Vai ser extirpado, ele vai sair de cena. Ele vai zerar. Vai zerar, não vai existir. Você que é dono de indústria, uma boa notícia. Vai ser perfeito. E nesse ponto, por isso que a previsão aí de até 15% de crescimento nos próximos anos. Então pode ser 5% no ano, 6, 7, 8%. Vamos ver como que a economia vai responder. Eu estou super confiante que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Tá. Eu agora posso fazer? Agora vou deixar agora. Vai. Vamos lá. A minha pergunta é sobre IPVA. Podemos falar de IPVA aqui ou não? Podemos. O que acontece? Surgiu um assunto esses dias na minha rede social, onde a pessoa falou assim, escuta, você tem alguma coisa que você faz para recuperar o tributo do IPVA? Aí eu peguei até falei, amigão, eu mexo com Receita Federal, eu mexo com Prefeitura, mexo com Dragão, mexo com Dinossauro, mas eu não mexo com Estado.
Eu não gosto de mexer com a Cefaz, principalmente nessa questão. Por quê? Qual que foi a lógica dele? Se você compra um veículo, você está pagando o imposto ali necessário que tem do veículo. Você paga ele na íntegra. O valor do carro, você paga ele cheio. Você não compra ele menos o imposto. Você compra ele com o imposto. Exato. E o IPVA também é um imposto. Perfeito. E segundo alguns técnicos aí, alguns advogados, estão falando, não quero jogar contra a classe de ninguém não, tá, gente? Eu só estou falando que foi passado para mim. Que esse IPVA, ele na hora de fazer o pagamento dele, você não paga sobre o valor do veículo, mas você paga sobre o valor do veículo mais o imposto. Consequentemente, isso pode-se entender bitributação? É uma tese a ser discutida judicialmente, porque sim, por uma questão de equidade tributária, você deveria levar em consideração o valor do veículo em si, para se lançar o valor do tributo do IPVA e não, consequentemente, valor de veículo mais IPI, por exemplo, para lançar o valor do tributo. Porque segundo ele, peraí. Vou levantar a mão que eu quiser falar. Segundo ele, parecendo um Sky lá, a mãozinha, o dedinho. Segundo ele, alguns casos já estão dando, alguns juízes já estão dando causas de devolução e forçando o Estado a devolver aquele valor que foi pago a mais do IPVA ali, que vamos supor, se o carro custa 100 mil, só que de imposto ali foi 25 mil e o valor do carro é 75 mil, o IPVA deveria incidir sobre 75 mil. Sim. E aqueles 25 mil que o IPVA incidiu total deveria ser restituído ao contribuinte. É uma tese a ser discutida, com certeza. Entendi. Pode falar? Pode. Pessoal, para vocês entenderem, tanto que o Brasil é um mini ringue, né? Nós tínhamos estratégias nas empresas que eu trabalhei de licenciar o carro em outros estados, em vez do estado onde ele está sendo usado, porque num alíquota era 4, no outro era 2, né? A gente está falando de frota de 100, 150 carros, né? Então, só para vocês entenderem como é que é um detalhezinho, às vezes tira dinheiro de uma economia de um estado e leva para outro, né? Sim. Então, só para a turma entender. Eu trabalhei numa empresa onde que eles emplacavam os carros lá no Paraná. Tô no Paraná e mesmo. os ônibus lá no Rio de Janeiro. Os carros eram no Paraná, isso eu lembro. E aí, por quê? Porque tinha os benefícios do IPVA e tudo mais, e rodava o Brasil inteiro. Tipo, os carros eram emplacados no Paraná, subia para Minas, rodava em São Paulo, rodava no Amazonas, rodava no Pará, rodava o Brasil inteiro. Mas era emplacado no Paraná. E a empresa tinha assim, só que é estratégia tributária, né? Não, a empresa não é ilegal, tinha né, uma gente? filial, exato. A empresa tinha uma filial lá no Paraná, abriu ela paga impostos para o Estado. Para o Estado, faz tudo. Mas é uma estratégia, uma forma de economizar tributos. Exatamente. Mas agora vamos aproveitar o seguinte, vamos dar uma palhinha para o doutor, deixar ele falar da empresa dele, que eu quero ouvir. Vendeu já. Vende o peixe. Fazer o seu jabá. Faz o seu jabá agora aí, já opa, que você veio aqui prestigiar a gente aqui. Sim. Bom, o escritório Signato de Mello é um escritório que já atua há 19 anos. Nós atuamos hoje com uma advocacia voltada para compliance. Muitos se perguntam o que seria o compliance. Compliance é conformidade, atuar de acordo, conforme a legislação, o que há de mais moderno na legislação, para que você possa trazer um senso de respeitabilidade para o seu negócio, um senso de confiança, um senso de qualidade. Então, a nossa advocacia ela é uma estrutura jurídica focada no preventivo. Nós não somos um escritório voltado para aquela, digamos aí, quando o caldeirão já entornou. Que o empresário chega no escritório e fala, olha aqui, estou com a notificação trabalhista. Então, nós não somos focados nessa parte final, que é a parte que a gente fala de contencioso, que já é a briga. A gente trabalha no antes. Sim. Porque se nós trabalharmos no antes, com uma implementação de documentação robusta, a gente consegue diminuir consideravelmente a possibilidade de discussões jurídicas. Sim. Seja no aspecto trabalhista, seja no aspecto tributário, seja no aspecto contratual. Então, nós trabalhamos aí com uma dinâmica de estar dentro das empresas que nós assessoramos. E como que nós fazemos isso? É claro que no contrato de assessoria a gente estabelece ali que nós precisamos estar dentro da empresa para que a gente entenda a cultura daquela empresa, a gente possa observar através ali das nossas auditorias o que é os gargalos daquela empresa, para que a gente possa efetivamente criar uma estratégia
e uma rotina de implementação de documentação, porque se esse empresário tiver um problema trabalhista, ele já tem ali um pacote de documentos robusto para assegurar, dar uma segurança jurídica para a empresa. Muitas vezes o empresário ele se vê obrigado a fazer um acordo na Justiça do Trabalho porque ele não tinha uma assessoria jurídica efetiva, ele não tinha uma assessoria que dava uma segurança, que apresentava a documentação correta, seguindo ali os ditames legais da consolidação da lei trabalhista e demais resoluções trabalhistas, as decisões mais modernas e atuais do TST, dos TRTs, e nós trabalhamos nisso. Nós, para você ter uma ideia, Carlos, a gente trabalha hoje, olha só, com jurimetria, a gente trabalha com estatística. Nosso escritório hoje a gente consegue trazer uma previsibilidade para o nosso cliente do percentual de procedência, improcedência, parcial procedência sobre decisões de determinadas matérias em cada estado da federação. Isso nos ajuda porque a gente sabe, por exemplo, como que nós precisamos trabalhar determinado caso no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, que isso varia muito, porque a gente depende da interpretação de seres humanos e cada pessoa tem uma compreensão, um entendimento daquela leitura que se faz da legislação e das regras, né, jurídicas. Então, a estatística nos auxiliou muito, a gente já vem trabalhando com estatística de forma preventiva em favor dos nossos clientes. O escritório hoje ele tem sede em Uberaba, nós temos aí unidade em Brasília e nós já atuamos em 20 estados, um escritório multidisciplinar. Bacana. Eu sou focado na parte de contratos e direito e processo tributário e nós temos lá uma equipe hoje especializada que atua em todas as outras áreas do direito e 90% da nossa clientela hoje são pessoas jurídicas. E quem que seria, assim, uma empresa? Eu quero te contratar, por exemplo. Que tipo de empresa? Tem algum segmento? Não? Existe? Qualquer segmento, qualquer empresa aí a partir de 5 colaboradores já faz sentido para que a gente possa implementar uma dinâmica, uma rotina de prevenção, de conformidade para eles. Bacana, legal. É claro que, isso a gente precisa deixar claro, que uma clínica odontológica com um único dentista, ela precisa, ou ele precisa ter ali um conjunto de documentação que resguarde ele de implicações jurídicas. Sim. Isso é compliance. Isso a gente também pode fazer. Então, não é necessariamente a partir de 5 colaboradores. A depender do caso. Depende do caso. Sim. Um exemplo, se é um restaurante, é claro, o cara tem ali os garçons, tem a equipe dele ali, sim. Aí já é tudo bem. Sim. Se é um dentista com só o doutor ali para poder ele atuar e não ter nenhum tipo de problema, também dá para fazer. Ele, uma clínica médica com 3 sócios médicos atendendo, mais a secretária. Dá para fazer. Dá para fazer bacana. Sim, perfeito. Legal. Sim. Eu acho que o pessoal viu que a gente está num país que bobeou, o cachimbo cai, se dormir a água leva, né? Então, ter uma assessoria preventiva é muito melhor. Vamos voltar na sabedoria dos antigos. É melhor remediar, melhor cuidar, prevenir do que remediar. Esqueci de dizer. Na hora que eu ia fazer a frase de efeito. Mas você sabe que tem outro, né? Tipo, se não tem remédio, remediado está, né? Esse é melhor. Esse é melhor. Então, ter uma assessoria, eu sou suspeito para falar, né? O doutor Aparecido é nosso parceiro junto em Uberaba e em Brasília. Bacana. Né? Então, são empresas que trabalham juntos, por isso que eu fiz a questão de ser nosso primeiro convidado. Muito honrado o convite. Como entrevistado. E, pessoal, vocês deram para entender que, tirando as piadinhas sem graça que esse cidadão faz, eu sou mais sério. O tempo todo. A nossa ideia é exatamente falar de uma coisa extremamente pesada, que é a reforma tributária. A gente está falando o pessoal fala que é o primeiro ou o segundo sistema tributário mais complexo do mundo, né? Eu já ouvi uma reportagem para que a gente perde um país. É o campeão mundial de complexidade tributária. Então, mas isso vai mudar agora. A gente não está falando de qualquer coisa, né? E você que é empresário, eu sempre enfatizei no comecinho da nossa conversa, você está atrás do balcão, atendendo na sua oficina, na sua mercearia, no seu boteco, enfim. Você tem que entender que isso vai impactar a tua vida. Então, ou você se prepara sendo uma pessoa preventiva, ou você sofre sendo uma pessoa que vai ter que atuar na correção, tá? Não é nosso papel aqui passar medo de ninguém, mas não estou aqui para fazer isso, mas procure informações. Procure informações entre seu contador, assessorias jurídicas, vá em Sebrae, enfim, o pessoal também tá com um trabalho legal de informar o pequeno e médio empreendedor sobre isso aí. Isso aí, né, meu amigo? Eu acho que é isso, né? Eu acredito que também, assim, se você assistiu esse podcast, gostou,
do que viu tem interesse em contratar as empresas, manda mensagem para a gente aí, vamos estar à disposição, a CAF Soluções como contabilidade, a Tech Senior como tributarista, temos aqui o Dr. Signato como jurídico preventivo. Entre em contato com a gente pelo chat, manda aí mensagem aí pra gente, a gente vai te responder, vai entrar em contato. E se você, empresário, também quer aparecer nessas telinhas aqui como patrocinador, vai ser um prazer ajudar você e trazer você aqui como patrocinador também, né? Por que não? No final do dia... no final do dia que paga, de repente o cara quer aparecer a marca dele, aí amanhã ou depois ele quer fazer... uma bebidinha, comidinha, a gente só tá tomando água e suco. O Alex tá tomando vinho, mas falou que era suco, mas tá bom. Se fosse vinho, já estava alterado então aqui. A gente estamos aí. E o pessoal que está acompanhando a gente, inscreva-se no canal do YouTube. Inscreve no canal, para aí um minutinho agora no final. Entra aí, deixa eu ver quem que é esses caras aqui. Vamos lá, entra aí. Conheça segue a gente. Siga as redes sociais da lá Tex, eu tenho da CAF. Eu vou lá, vamos falar as mídias, vamos falar? Vamos lá, ó, tem a CAF Contabilidade, Carlos Faria Contador. Sempre estamos postando conteúdos, mensagens, dando dica, e também tem aquelas tiradinhas para vocês que deixa de passar as coisas pra gente, a gente dá umas lá para poder ficar legal. Alex? Texino é @Texino Brasil, Tax, TAX, Sênior sem acento Brasil. Doutor Aparecido, quais são as redes sociais do escritório? @Aparecido_Signato e @Signato de Melo no Instagram. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida? E se a gente não abordou algum tema, se tem algum tema que vocês queiram que nós façamos esse trabalho de esclarecimento, não perdendo esse jeito mineiro e paulista de interior de conversar, coloca pra gente aí no chat, a gente quer tratar. Quer um tema diferente? Manda mensagem aí que a gente vai responder e a gente vai bolar o tema para poder aqui. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Foi ótimo. Obrigado por Maravilha. estar aqui. Obrigado por... Eu que agradeço pela oportunidade. Esse foi o nosso café. Café com... Tributo com café. Eu estou te testando. Eu estou sempre testando meus parceiros. Café eu vou tomar agora, daqui a pouco. Então tá, esse foi o nosso Tributo com Café, pessoal. Muito obrigado você que esteve conosco. E vamos seguir essa caminhada tentando trazer esse dragãozinho um pouco mais para a realidade do empresário brasileiro. Com certeza. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau.